Bom, continuando o nosso conteúdo, né, a gente havia parado aqui, ó, segurança das informações. Como a gente faz essa parte de segurança, de ocultamento, encapsulamento na orientação a objetos? Bom, esse simples exemplo aqui, né, a gente cria uma variável do tipo inteiro e a gente acessa a variável de forma direta. E é assim que a gente fazia também. A gente estava fazendo até então assim, acessando a variável de forma direta, o atributo. A gente cria um objeto, né, um objeto do tipo conta e acessa o atributo. Um objeto do tipo cliente e a gente acessa o atributo. Só que através do encapsulamento, da ocultação, a gente vai fazer de outra forma a partir de agora. Então a gente vai começar a entender dois métodos novos, os métodos GET e os métodos SET. Então, na orientação a objeto, a gente precisa, a partir de agora, utilizar dois métodos a mais. Então, a gente tem os métodos que a gente já conhecia, por exemplo, na classe conta, saca, o método saca-B, o método deposita, o método transfere, e agora a gente vai perceber que, devido a algumas variáveis mudarem, né, o acesso delas, a gente vai precisar de dois novos métodos, que são os métodos que, por padrão, a gente pode mudar o nome desses métodos, mas por padrão, na orientação a objetos, a gente fala que são os métodos GET e os métodos SET. São técnicas padronizadas para gerenciamento sobre o acesso dos atributos. Então, o acesso não vai ser de forma direta. Então, a gente vai acessar os atributos não mais de forma direta, mas através de métodos GET e métodos SET. Nesses métodos, determinamos quando será alterado um atributo. Então, os métodos SET é para alterar, atualizar o valor do atributo. E os métodos GET, que serve para o acesso, né? A gente ter aquela informação daquele atributo, acessar aquele atributo, tornando o controle e modificações mais práticas e limpas, sem, contudo, precisar alterar a assinatura do método usado para o acesso ao atributo. Então, aqui um exemplo, a gente vai ver, vamos ver vários exemplos, vamos ver no nosso projeto que já está pronto, a gente vai modificar, criar métodos de forma automática. Então, daqui para frente a gente vai ver alguns passos, né? Vamos entender primeiro o que são esses métodos SET e os métodos GET. Os métodos SET, então, eles servem para alterar uma variável, um atributo, ou para inserir um conteúdo novo. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma classe chamada produto e essa classe tem 3 atributos: nome, quantidade e valor unitário. Então, são 3 atributos que eu posso colocar um valor, alterar esse valor e pegar esse valor, né? Pegar esse valor, imprimir esse conteúdo. Então, são 3 atributos novos. E para cada atributo desse, vai existir métodos SET e métodos GET. Como a gente está nos métodos SET, como é que será esse método? Os métodos, eles são meio que padrões, tá? Por atributo. Então, o método, nome, quantidade e valor unitário são os atributos. Por padrão, a gente fala que é o método SET nome, método SET quantidade e o método SET valor unitário. A gente pode alterar um nome, tá, gente? Mas por padrão fica SET e o nome do atributo. SET e o nome do atributo. Como eu quero alterar ou inserir um conteúdo, eu vou receber, aqui faltou espaço aqui, né? Eu vou receber um nome do tipo string. E essa variável que eu vou atualizar o meu atributo. Então, os métodos SET, eles são assim, geralmente a gente recebe um atributo, ou a gente recebe um parâmetro, e a gente vai atualizar o nosso atributo. Então, os métodos SET servem para setar, atualizar ou alterar o valor daquele nosso atributo. Então, SET valor unitário, eu vou receber um valor, e esse valor que eu vou colocar eu vou atualizar a minha variável
valor unitário. O método, por padrão, ele sempre vai ser assim, né? Ele vai ter um parâmetro. E essa variável que eu vou atualizar o meu atributo. Se eu não tenho parâmetros, dentro do método que eu vou pedir para o usuário, por favor, entre com um novo valor. E esse novo valor vai ser atualizado no meu atributo. Mas por padrão, a gente já passa esse valor que vai atualizar o nosso atributo. Então, são os métodos set. Os métodos get, ele vai pegar a informação que está no atributo. Eu vou acessar. Eu vou acessar para quê? Para imprimir, para colocar dentro de outra variável. Então, eu vou acessar aquele conteúdo. Então, nesse mesmo exemplo da classe produto, vamos supor que eu tenho 3 atributos, nome, quantidade, valor unitário. Agora, a gente vai criar os métodos get. Os métodos get, voltando aqui rapidinho, né, tem o TIS, que a gente já vai falar sobre o TIS, a importância de ter, né, essa palavra reservada na orientação a objetos. E os métodos get é para pegar a informação. Então, por padrão, a gente põe o nome get na frente do atributo, ó, get nome produto, get quantidade, get valor unitário. E esses métodos, se a gente perceber, eles são métodos com retorno. Então, se a variável nome produto é do tipo string, o retorno é string. Se a variável quantidade é do tipo inteiro, o método vai ter um retorno do tipo inteiro. Então, o que esse método faz? Ele vai lá no atributo e retorna o valor. Ou seja, retorna, eu vou pegar esse valor para alguma coisa, para colocar dentro de outra variável, para imprimir. Então, são os métodos get. Voltando aqui nos métodos set, os métodos set são void, porque eu não preciso retornar nada, eu só estou atualizando os nossos atributos. E os métodos get, eles são de retorno, porque eu estou acessando, eu estou pegando o valor, estou acessando aquele valor e colocando em algum lugar. Então, esses são os métodos get e set. O prefixo TIS é usado em métodos get e set e em outros métodos da classe, outros métodos, por exemplo. Se eu retornar aqui, ó, no nosso projeto, muitas vezes a gente está usando o TIS, né? Antes de cada atributo, eu estou usando o TIS. Tá vendo? Antes de cada atributo, eu estou usando o TIS. E também agora a gente vai usar nos métodos get e set, ó. Antes do atributo, a gente usa o TIS. Nos métodos get também, mas a gente vai falar um pouquinho disso. Então, é usado em métodos get e set para se referir especificamente à instância atual do objeto, garantindo que você esteja acessando o atributo daquela instância específica, e não uma variável local do mesmo nome. Então, o uso do TIS é necessário para evitar ambiguidade. Então, gente, eu posso ter vários objetos na memória, vários objetos do tipo conta, o objeto C1, C2, C3, C4. Quando eu falo TIS, ele vai estar certificando que é o atributo daquele objeto que está chamando, porque eu posso ter vários objetos na memória, e os objetos, ele acessam os mesmos nomes de atributo. Lá na nossa classe conta, eu posso ter várias contas na memória. E toda conta pode acessar o seu atributo número, o seu atributo saldo, o seu atributo limite. E a palavra reservada TIS, ela auxilia que aquele objeto está chamando o seu próprio atributo e não o atributo de um outro objeto na memória. Então, é muito importante essa palavra.